Enquanto Lula não se decide, a subprocuradora Eliseta Ramos assume interinamente o comando da PGR. Ela é a quarta procuradora-geral interina nos últimos 20 anos, mas pode quebrar o recorde de permanência nessa posição. Já estamos diante da maior demora para a indicação de um sucessor na PGR em 2 décadas, ou seja, desde que Lula assumiu o primeiro mandato. Isso é um cálculo e uma análise feita pela Renata Agostini. Por quê? Até então, o maior hiato entre a saída de um procurador-geral e a indicação do novo PGR tinha sido de apenas 2 dias. Foi assim quando Dilma indicou Rodrigo Janot no lugar de Roberto Gurgel. Lula tinha feito todas as indicações antes mesmo do término do mandato do PGR. Renata Agostini e o editor Rodrigo Vasconcelos olharam essa sucessão e pegaram desde 2003 por 2 razões. E aí eu vou deixar contigo, Renata. A gente foi olhar isso, Uribe, porque para entender, a gente está diante de algo normal, pela minha memória, do Uribe também, porque a gente conversou sobre isso mais cedo. Estava demorando um pouco mais. E aí Rodrigo Vasconcelos e eu fomos dar uma olhada e é verdade. A gente, como o Uribe estava falando, né? Olha, em 2 décadas a gente nunca teve essa situação. E por que a gente foi até 2003? Vou aqui. A primeira razão é que a gente foi olhar as próprias decisões de Lula. Como é que Lula se comportou nos seus primeiros mandatos? A segunda razão é que 2003, quando Lula chega ao poder, ela marca o início da tradição de seguir a lista tríplice. Aquela lista que a Associação Nacional dos Procuradores da República faz de 3 nomes, dos quais ali o presidente poderia escolher o próximo Procurador-Geral da República. Essa foi uma tradição que não foi seguida por Bolsonaro, ele deixou de lado. Bolsonaro que fez escola, porque Lula já disse que não iria se comprometer a escolher um nome indicado pela categoria. Então, Uribe, aquela pergunta mais cedo que a gente se fazia, né? Primeiro, a gente está diante de algo fora da curva? Sim, estamos. E o segundo aspecto, né, Gustavo, é que a gente está um pouco diante de um novo modo de Lula trabalhar, porque não é o único local em que ele está mostrando a hesitação. Até para ministros, a gente lembra da demora dos ministros do Republicanos e do PP. Lula permaneceu aí por meses na escolha, disse que iria indicar um nome ou não. E aí a gente falava disso ontem, inclusive na nossa análise. É um novo modus operandi, no caso de Lula, para ministros em relação às pautas do Congresso Nacional. Lula tem esperado que os parlamentares votem a favor das propostas para entregar cargos, que é um problema que tem acontecido com a Caixa Econômica Federal e o Congresso está um pouco de saco cheio. Essa é uma apuração que você vai trazer daqui a pouco da questão do conta-gotas.